Opa, meu nome é Sonics e seguinte, Game with Evil, provavelmente meu terceiro jogo favorito, perdendo pra Sonic 3 e Sonic Generations. E sim, eu sou um baita fã de Sonic, eu sempre gostei de Sonic desde que eu era criança. E por isso que eu botei o Ticom Memories na próxima análise mensal. E parece que o Brick Battles vai ganhar, mas até lá, só o tempo nos dirá. Enfim, eu vou falar sobre a história de Game with Evil, mas o que é Game with Evil, se pra você que criança que está perdida, ou até mesmo adolescente, adulto, sei lá. Game with é basicamente depois que essa onda de jogos de terror assimétrico surgiram, né, por conta do Forsaken, ele acabou sendo criado para poder, sei lá, só para ser mais um assimétrico de terror. É um jogo até que bem mais original, ele é baseado no Death Dead também. Seja um jogo que, se você já vê como é que tá Death Dead hoje em dia, que enquanto eu tava planejando fazer esse vídeo no Death Dead ainda nem atualizou. E enfim, como esse vídeo é baseado na Wiki, ou seja, eu basicamente peguei as informações da Wiki, além de vozes da minha cabeça, da minha mente danificada, esquizofrenia ou qualquer adjetivo que para dar palavra para dizer que eu tenho problemas mentais. E eu acho que eu fui duro um pouco mesmo, né? Mas algumas coisas que eu preciso avisar. Primeiramente, eu tava rouco e minha voz parecia um velho gagaço. Meus amigos já perceberam isso, eu tive que ficar de repouso. Segundo, no mesmo momento que eu tava rouco, eu simplesmente comecei a ter uma crise de asma. Ou seja, comecei a tossir que nem um fumante depois que cheira nada, respirar, né? E então por isso, não fumem, crianças, fumar não é legal. Terceiro, estudos. Gente, eu também tenho vida, né? Eu não sou que nem vocês desempregados que ficam o dia inteiro. Eu também sou desempregado, mas pelo menos eu tô tentando juntar pila. Quem ganha dinheiro quer dizer que a pessoa trabalha. E legalmente ou ilegalmente. Então se você parou agora para pensar nisso. Enfim, não fugindo, eu acabei saindo, o vídeo também vai ser dando minha opinião, ou seja, sendo o quarto aviso, né? E como eu dando minha opinião, vou começar provavelmente a sair muito do assunto, ou seja, começar a falar abobrinha do nada, porque provavelmente sim. E enfim, já que como eu gosto de dar minha opinião em tudo, a adolescência, né, gente? Então, mas tirando os avisos, podem assistir de boa e agora podem ir pro vídeo, pode pular essa parte que acho que nem precisa mais vocês poderem ficar vendo eu falando abobrinhas aqui. O que você tá vendo? Vai lá ver o vídeo, pô. O Shale, ou Slate Man, é o Killer Default do Game with Evil. E ele é um bicho de pedra, que tem um martelo, umas garras e etc. A lore dele é que ele é um arqueólogo, que em 2016 ele achou um troço que deixou ele da forma que a gente encontra ele no jogo. E é um vírus chamado Stone Cold Virus. Eu falei em português, português no sentido assim, mas em tradução mesmo vira vírus do frio de pedra. Que nome idiota, hein? E sua motivação de matar os survivors, não sei, então vou usar aqui minha esquizofrenia para poder falar nessa parte. Provavelmente o vírus simplesmente fez alguma lavagem cerebral ou algo parecido do que deixa ele louco. Começou a caçar sobreviventes, ele começou a matar eles provavelmente por conta dessa lavagem cerebral ou algo do tipo também, como eu falei. E como não é nada confirmado, eu basicamente só contei aqui uma vez. E como a parte de arqueólogo eu acho que provavelmente é verdadeira. Mas não leve esse vídeo como uma verdade absoluta, viu? É teorias. Teorias. Fiquem esperto. O Fallen não tem nenhuma lore, não tem muito o que falar. E é teorizado que o Fallen é um anjo caído e não é nada confirmado, já que, como eu falei antes. E pra não deixar sem conteúdo pro mano, ou pros devs botarem essa lore inventado como oficial. Então vamos para essa lore não oficial, baseada
na minha esquizofrenia extremamente boa. Fallen era um anjo responsável por cuidar do funcionamento do céu, além vida ou qualquer subjetivo de lugar perfeito e que você acredita. Por favor, não junta essas coisas para um pai que tá ouvindo isso aqui. Tá? Não fala que eu tô falando abobrinha. Enfim. E seguindo o roteiro da minha mente, o Fallen acabou sendo expulso por duvidar até demais de Deus, né? E depois da sua expulsão, ele simplesmente surtou. E acabou consumido pelo cara do inferno. Vamos chamar ele de bichano, para. O bichano acabou fazendo um negócio com ele, se é que você me entende. E acabou traindo o Fallen. E o Fallen começou a agir por instintividade. Ou seja, ele começou a atacar o pessoal, caçando eles, comendo sua carne. E mesmo que ele tenha agora provavelmente uma força de igual a um ele sendo um ser semi-divino, acaba que se achando melhor, acabou virando um mortal, mas ainda assim tendo muito mais forte, já que ele era um ser semi-divino. E além de perder sua habilidade de voar, rapaz, sua glória tá boa. Acho que eu vou dublar em inglês e passar adiante a ideia. E tem chance de botar em inglês. Não, pera. Tem a chance de você botar em inglês e voltar só pra ver como é que tá, né? Acertei. Enfim, tem mais killers pra falar, então bora pro próximo. Ah, outra coisa, eu descobri que agora tem. Esses 10 são brasileiros por conta que antigamente eu tinha skin da roupa do Chaves. E junto de um bonezinho que parecia muito. Que se tu combinasse com essa skin do Chaves ficava legal. Além do Killer, uma skin pro Shale, que é o Seu Madruga. E é muito massa essa skin. Meu amigo tem, depois eu provavelmente vou passar aí na tela dele jogando uma imagem dele e ele jogando um pouco. Finalmente um killer que tem uma lore que dá rende conteúdo. Logo um killer que eu mais odeio, que é o Corvex. E vocês não têm ideia, não é gameplay de fundo das comunidades lá na parte do jogo podre, cocô horrível, miserável, que qualquer coisa que define algo ruim, porque o bicho tem 65 de estamina. Os ataques dele não ajudam, além de ter uma barrinha, precisa energizar. Ou seja, tu tem que parar de caçar o cara e pra poder recuperar, além da estamina, uma barrinha lá de fogo, não sei o que. E ele é um killer basicamente com Noli, com Colossus e Bad Boy, já que ele funciona a um killer de longo prazo. Então, não de tão longo prazo, já que você... Mas vocês me entenderam. E olha que esses killers pra iniciante não são tão fáceis de jogar, mas o Corvex desnecessariamente é inútil e acho que eu gastei um pouco do meu dinheiro. Agora, parando pra pensar, que depois que eu joguei um pouco mais de Corvex, eu acabei gostando. Mas eu acho que ainda não vale a pena comprar quando você estiver aprendendo. A não ser que derem rework nesse bicho, que seria legal. Enfim, dei minha birra por conta desse bucha. Então vamos pra lore dele, que é o que a gente quer. Corvex é um robô feito pela Cast, que é uma fábrica e acabou sendo feito para proteger a Cast. Acho que ia proteger a fábrica, né? Já que provavelmente por algum bug na cabeça dele, alguma falha, ele acaba enxergando qualquer outro sobrevivente como um invasor ou um intruso. Ameaça, sei lá. E tá poucas ideias pra ser o cara. E acho que eu reclamei demais. O bicho real é bucha, mas parando pra pensar, faz sentido ele ter esse 95 de estamina. Robô ledo pra cacete, só se for. Caraca, velho, eu não sabia que o template ia ter uma lore tão gigante. E então eu vou literalmente ler a lore. E se na edição eu vou ficar cortando as partes que eu gaguejar provavelmente, né? E deixar a representação do que seria eu lendo um papel, provavelmente tá em branco aí, só se ele dizer. Ah, ele só fala se meu irmão que meu irmão dubla ele. Então ele não fala nada, ele só fica me irritando porque ele gosta de ver eu irritado. Mas como eu criei ele, não pode fazer muita coisa. Largando de quebrar a quarta parede. Eu literalmente só copiei da Wiki, peguei o Ctrl+C, Ctrl+V e botei ali. E essa lore eu acho que é canon. Eu acho, ou seja, ela deve ser oficial. E se ela mudar, eu vou deixar um link no comentário fixado para caso mudarem a lore e eu estar desatualizado.
Agora vamos para o lore do template. Template é uma entidade capaz de calcular resultados e possui uma fusão cognitiva, mas não demonstra nem sente qualquer emoção. É um robô, mas com um conjunto de peças codificadas, com seu objetivo singular de aprender mais sobre si mesmo por quaisquer meios necessários. Ele constitui a essência de suas duas principais diretrizes: aprender mais sobre o Anel FX e aprender mais sobre seu criador e o motivo de sua criação. O desenvolvedor do template entrou no estúdio. Não tenho certeza se o Roblox Studio é o equivalente ao mundo de Deus, um ambiente de testes, mas o criador do template, desenvolvedor do Roblox. E criou o template com um simples modelo, depois de muito trabalho árduo. Ele conseguiu criar o anel de efeitos especiais que fica ao redor da sua cabeça do template o tempo todo. Então acho que essa é meio que a origem da partezinha em cima dele. E esse anel dá ao template a capacidade de pensar, calcular e basicamente ativando todos os seus scripts e códigos dentro de sua forma. Por razões desconhecidas, o desenvolvedor não conseguiu duplicar o anel com os mesmos efeitos. Todos os anéis duplicados com ou sem receptáculo foram incapazes de ativar o código interno função cognitiva dos receptáculos. As horas de tentativas de duplicar o anel resultaram na criação de dezenas de corpos template inativos e anéis defeituosos, que foram espalhados pela Model Box, o berço do template. Outras engrenagens e itens no formatos e tamanhos aleatórios também foram deixados para trás, aparentemente como resultado de testes para observar o template interagir com eles. O desenvolvedor do template havia publicado seus registros de desenvolvimento online todos os dias em que trabalhou nele. Ao longo de alguns meses, fascinado pelo potencial do FX Ring, presumamente nos fóruns do Roblox, mas pode ser alterado se necessário. Informações aqui da Wiki. Né? Os registros de desenvolvimento pararam de ser publicados no dia em que o deixou no estúdio. Permaneceram online por dias antes que funcionários da sede do Roblox tomassem conhecimento da situação e movessem rapidamente de todos os registros. Mas não antes as instalações ilegais conseguiram gravá-los para si. Essas instalações tentaram, sem sucesso, recriar o template ou o FX Switch, pois os registros de desenvolvimento não continham as informações necessárias. Quanto a template, qualquer um que se colocasse no caminho de seus objetivos, qualquer motivo pacífico ou não, seria pulverizado pela sua força física bruta, porque ele também é um robô, né? Que nem o Corvex. E eu achando que o Corvex era um robô. Seguindo aqui, de alguma forma amplificada pelo anel. Em algum momento não especificado, o template começou a se conter fisicamente para aprender mais sobre seu anel, usando o Toolbox para testar os limites e a força do anel. Essa atividade começou em áreas urbanas distantes, mas lentamente alcançou cidades maiores, causando uma preocupação generalizada que levou o REM, gerenciamento de entidades da Robloxia, a conter o template e recuperar os registros de desenvolvimento do desenvolvedor, conseguindo usando os objetivos. Template ganhou o nome template através do boca a boca, como letras urbanas, as pessoas começam antes de começar a atacar multidões, atacar cidadãos em cidades grandes. Template é uma entidade capaz de calcular resultados e possui uma função cognitiva, mas não demonstra nem sente qualquer emoção. É um robô, mas com um conjunto de peças codificadas. Com o objetivo singular de aprender mais sobre si mesmo e quaisquer área ele constitui. Acho que eu já falei isso de novo, então vamos continuar seguindo. Bem, eu acho que eu vou ter que parar um pouco por aqui por conta que essa lore realmente é gigantesca e provavelmente ia comer parte do tempo do vídeo. E uma coisa que eu percebi agora no roteiro é que o cabeção aqui, simplesmente, como copiou e colou, eu simplesmente, ao invés de pegar tudo de uma só vez e copiar, eu copiei parágrafo por parágrafo para poder botar ali no vídeo e tá tudo bagunçado. Agora eu não sei qual parte que eu tenho que ler, mas
Eu acho que eu vou também deixar o link do template para vocês poderem ver. Então eu acho que eu vou acabando por aqui. E outra coisa que eu acho que eu botei aqui no roteiro também foi: caraca, essa lore é gigante. Até passou a vibe de passou 2 linhas eu não dei. Então os parabéns pros caras que fizeram isso. Parabéns demais. E isso é realmente um parabéns de verdade. Junto eu falando aqui, eu lendo. Eu mesmo roteiro. Se você não prestou atenção, eu tava lendo um roteiro. E às vezes eu parava pra poder comentar alguma coisa. Enfim, segue com o vídeo aí. Um killer com nome diferenciado do jogo. Enfim, o Shira é um killer que genuinamente eu tenho um certo pavor contra ele, porque esse bicho, eu acho ele bem perigoso. Se o cara sabe jogar com ele, já era. O cara te pega um larga mais. O Shira, ele funciona mais, eu acho que ele é bem lerdinho, ele tem só 75 de estamina. E a maioria das habilidades dele é pra puxar. E você me fala, qual que é a lore? Bem, eu vou dizer agora pra você. Eu não me... Tá, parei. Falando da lore dele, o Shira é uma amalgama. E se você não sabe o que é isso, eu também não sei. Pera aí, eu vou pesquisar aqui no Google. É uma liga de metal, mistura metais componentes que o principal é o mercúrio, estado líquido. Até imagina a cara a vocês com essa cara aqui. E seguindo, a amalgama corrompida acabou infectando alguém, usando ela de receptáculo, fazendo o que o Shira sempre quis fazer, né? Espalhar destruição e desgraça onde ele passava. Ou seja, só vitória, hein, gente? Que legal, não é mesmo? E eu tô falando mais brincando por conta do mercúrio líquido, gente. Não encosta em mercúrio. Você sabe o que acontece, né? Se vocês encostarem em tomar mercúrio. Tipo, olha o que acontece, não é mesmo? Então, antes de acabar esse vídeo, eu tenho alguns anúncios. Agora eu tenho um e-mail de contato, onde por enquanto vocês podem conversar comigo, ou seja, puxar um assunto aí, mandar alguma fanart, ou seja, tô aceitando, vou deixar sempre aqui passando no final do vídeo as imagens, enquanto eu falo alguma abobrinha, sei lá, algum aviso aqui no final do vídeo que eu esqueci de mencionar lá no início, que geralmente eu não prefiro avisar no início, já que ninguém, no início do vídeo eles querem, eu tô apresentando, né, então, tipo, se eu começar já mantendo anúncio, assim, um pouco idiota que seria prestar lá no final do vídeo, acabaria que vocês me entenderam. E também uma coisa muito legal, collabs. Agora eu vou poder fazer collab com criador de conteúdo. Véio, que felicidade. Eu sempre fui um cara que gostaria de aparecer no vídeo de alguém. E eu acho que eu já apareci, acho que eu só de eu aparecer nesse aqui eu já tá me dando uma felicidade do cão, velho. Você não tem ideia, nossa, velho, só de lembrar eu já fico feliz. Porque eu sempre quis ser reconhecido pelos meus trabalhos. Ninguém, tipo, deu. Sim, meus pais, claro, dão a mínima. Só que, tipo, eu gostaria de mais, gente. Meus pais são 2, eu gostaria de mais. E geralmente quando uma pessoa tá te reconhecendo, você não precisa fazer ela agradar ela mais. Não tentar agradar todo mundo, assim, tipo, uma só vez. Porque agradar todo mundo de uma só vez, aí ninguém quer, né? Porque na vida sempre vai ter as pessoas que vão gostar de você e as pessoas que não vão gostar de você. Geralmente essas pessoas, existem também 2 tipos dela. Que é a pessoa que te odeia do fundo do coração e a pessoa que só não gosta do trabalho, mas te respeita. Se ela te respeita, não gosta, mas te respeita, tudo bem. Agora se ela te odeia mesmo, quer nem respeita, então só ignora ela, porque é só pra te odiar. E essa força de quando eu sou reconhecido pelos meus trabalhos, né? Como esses vídeos que eu tô fazendo, eu tô com outros projetos em mente, mas vocês podem ficar esperando. Vocês podem esperar um pouco. Depois de um tempo eu já vou ter anunciado.
E um like e se inscrever também ajuda demais. E faz isso, é de graça, pô. É a melhor mendigada que eu já dei, pô. É basicamente me doar vento, velho. Você me doar vento, eu posso transformar esse vento em pão. Trocar esse vento por pão. E pão é a coisa que a gente come, vive pra comer, né? Enfim, acabando com esse vídeo um pouco mais quietinho, falando... Conversando agora com vocês mesmo. Eu realmente eu peço pra vocês se inscreverem se vocês chegaram até aqui, né? Gostaram do meu conteúdo. Vejam os outros vídeos aí, eu não sou tão reconhecido assim. Pra mim, já pelo menos chegar perto de 100 views, 100 views já é um marco pra mim, que nem o vídeo do Roblox Ainda é Bom, que foi, acho que é o meu, acho não, é o meu maior sucesso que eu já fiz. E esse vídeo é minha tentativa pra tentar engajar. Então, se você gostou mesmo, dá um like aí, por favor, e se inscreve-se pra aparecer. O sininho é opcional, não precisa botar. Só se inscreve aí, já tá bom, tá? Então, tenha um bom dia, uma boa noite e até outro dia.